vocês brincam com a vida da educação. Essa audiência pública não foi marcada em cima da hora. Eu fiz um cronograma com bastante antecedência para que vocês pudessem apresentar o mínimo, o básico. Nós estamos falando de uma mixaria, porque salário de aposentado é pequeno, 3 meses de um reajuste é menor ainda, e vocês não têm prazo porque tem Propag e tem regime de recuperação fiscal. Vocês brincam com a minha inteligência. Vocês acham que eu sou boba, vocês acham que eu sou idiota de acreditar numa justificativa ridícula como essa. Isso é desrespeitoso com o parlamento. Vocês não têm planejamento para a educação. Como é que vocês não têm planejamento para pagar o retroativo das aposentadas, mas tinham planejamento para terceirizar toda a rede pública? Toda a rede pública. Eu vi a propaganda do governo do Estado ontem na TV, com dancinha, com juventude, com uma coisa linda de valorização da escola. Mas eles vêm à audiência para dizer, não sei, depende do Propag, depende do regime de recuperação fiscal. Isso não é resposta para dar ao parlamento mineiro. Olha, pessoal, hoje nós tivemos aí uma audiência na Assembleia Legislativa para tratar sobre os aposentados que têm aí vivido, né, em Minas Gerais uma situação muito difícil. Eles são os mais prejudicados pelos atrasos, já que cerca de 160 mil deles não tiveram sequer um cronograma de pagamento anunciado pelo governo do estado em dezembro de 2024, em audiência também na comissão. Os pagamentos, gente, retroativos, refere-se ao reajuste do piso salarial do magistério dos meses de janeiro a março de 2016. O anúncio, contudo, deixou de fora do cronograma aproximadamente 160 mil aposentados. O governo excluiu a maior parte da categoria. Na audiência em dezembro, foi feita mais uma propaganda, pois a realidade é outra, vai destacar aqui a deputada Beatriz Cerqueira. Ela apontou que o reajuste foi conquistado ainda em 2016, mas que 3 meses daquele ano ficaram para trás. A proposta aqui hoje é objetiva cobrar o cronograma, essa que era a pauta aí da deputada Beatriz Cerqueira. O Superintendente Central de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que é o Rafael Divino de Vasconcelos, disse que o governo reconhece o passivo, mas que em 2024, em razão da disponibilidade financeira, tinha como ter cronograma para quitar o débito a apenas uma parte da categoria. Ele disse que o governo tem trabalhado diariamente para quitar esse e outros passivos existentes. Contudo, argumentou que o governo está sobre as regras do famoso regime de recuperação fiscal e em vista de aderir ao Propag, pessoal, que é o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados com a União. Vai dizer o seguinte, por hora não temos como firmar esse cronograma sem saber quais serão os desdobramentos do fluxo financeiro do Estado em função do programa de pleno pagamento de dívidas do Estado com a União. A presidente da comissão rebateu, dizendo que na falta de um cronograma de pagamento dos retroativos, tornaria a audiência sem efeito e afirmou que a secretária de Planejamento e Gestão, Silvia Lichtenstein, será convocada a comparecer à comissão para tratar do assunto. E ela vai dizer o seguinte, vocês brincam com a vida da educação. Essa audiência foi marcada com antecedência. O salário de aposentado é uma mixaria e essa justificativa do Propag é ridícula. Vai comentar aqui a deputada Beatriz Cerqueira. Olha, pessoal, questionado pela deputada, o representante da CEPLAG em relação aos recursos do Fundeb informou que o montante dos retroativos devidos é da ordem de 160 a 170 milhões. Presta atenção sobre essa informação aí, pessoal. Fundeb, hein? A parlamentar então frisou que o executivo teria em seu poder 3 bilhões da cota do salário educação distribuída aos estados e municípios para o financiamento da educação básica e mais de 1 bilhão em saldos remanescentes do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Destacando essas cifras, ela indagou o gestor sobre qual será a destinação desse recurso. O Rafael Divino de Vasconcelos disse que levará os questionamentos à área técnica da pasta e a deputada frisou que a comissão espera a resposta até a próxima quarta-feira. Vai dizer o seguinte, pagar o devido depende de decisão política e não de dinheiro, considerou aqui a deputada Beatriz Cerqueira sobre a existência dos recursos por ela apontados. A deputada Lohana endossou a presidente da comissão e reforçou que os profissionais de educação lutam tanto pelo pagamento retroativos
como também pela garantia em Minas pelo piso nacional do magistério. A presidente da comissão ainda lembrou que a emenda parlamentar apresentada ao orçamento do Estado autoriza o rateio do recurso remanescente do Fundeb entre ativos efetivos contratados e convocados, mas foi vetada pelo governador, estando o veto em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É aí que aparece a coordenadora geral do Sindiúti, a Denise Romano, que vai dizer o seguinte, pessoal: é uma vergonha, uma brincadeira que tem sido feita com a categoria. A situação é tão difícil que o que estamos cobrando é um cronograma, pessoal. Vai desabafar aqui a Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti MG. Segundo ela, em vez de valorizar a categoria, a preocupação do governo hoje é com organizar o corte do ponto daqueles que têm se mobilizado na luta por direitos básicos da educação. Ela está falando isso, pessoal, porque em relação aos ASBs, na data de amanhã, o governo mandou inserir lá, pessoal, o corte do ponto desses servidores. Ou seja, justificativa de falta, greve, com desconto, pessoal. Presta atenção nisso aí. A Giovana Passos Duarte, ela que é presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares, a AME, também criticou a argumentação apresentada. Ela vai dizer o seguinte, ó: é constrangedor como profissional e também como cidadã estar nessa mesa e ter esse tipo de resposta, frisou ela, mesmo ponderando entender as limitações dos gestores presentes. A representante da AME ainda avaliou que a situação vai na contramão da propaganda do governo do Estado, de que colocou em dia o pagamento do servidor público. Outros servidores que fizeram uso da palavra na audiência fizeram desabafos semelhantes, dizendo que o governo não faz mais do que obrigação de pagar o funcionalismo em dia, pessoal. Vocês vão acompanhar agora, pessoal, um resumo das principais falas dessa audiência que aconteceu lá no Plenarinho 2, na Assembleia Legislativa, a partir de 10 horas da manhã. Um bom vídeo a todos. Acompanhe comigo na tela para você. Ou como inimigo, mas eu tenho uma suspeita de que trata o professor como mais inimigo, como alvo principal de luta, como alguém que realmente, assim, há um foco do governo em drenar energia, em atacar do ponto de vista econômico, em atacar do ponto de vista moral, em atacar do ponto de vista da perseguição política, em todas as formas e estratégias que vão das mais agressivas às mais discretas, o governo atua. Mas a sorte é que a gente tem uma comissão de educação presidida pela Bia que dorme com um olho fechado e outro aberto. E a gente fica vendo o que está acontecendo e articulando e agindo. Mas a luta toda está, e a força toda está, em todos vocês unidos e fortalecidos para o enfrentamento dessa e de outras pautas. Eu vou falar bem pouco, e o contexto todo vocês sabem muito melhor do que eu, e a Bia trouxe aqui para a gente com riqueza de detalhes, né? Inclusive para que a gente possa voltar e relembrar aquilo que a gente não pode esquecer. Porque é tanto atropelo, é tanto ataque, que não custa a gente esquecer alguma coisa e deixar alguma coisa para trás. Mas é importante que a gente se esforce para que isso não aconteça. Eu só queria adicionar a importância desse reconhecimento, da diferença que há, e há uma diferença muito clara que a CEPLAG precisa dizer aqui hoje, se entende e reconhece isso ou não, entre garantir a recomposição, mesmo que proporcional, do Fundeb, do piso, e garantir a recomposição da inflação. São coisas diferentes, são lutas diferentes, são pautas diferentes, e homogeneizar isso é um desrespeito ao trabalhador e um desrespeito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, é o que ele foi planejado, que é valorização de professores e melhoria da educação na ponta através de vocês. A gente precisa entender e garantir que o governo manifeste sobre as duas coisas. E num contexto em que todo o esforço que o governo do Estado está fazendo é para prejudicar as pessoas em Minas Gerais. Por hora, nós não temos condição de definir um cronograma, tá? A gente quer poder anunciar isso o quanto antes possível. O Estado está inserido aí no regime de recuperação fiscal e na iminência do PROPAG, né? O PROPAG, inclusive, está com algumas situações de análise de veto dentro do Congresso, e a partir do que for definido dentro do PROPAG, isso vai ter que passar por uma regulamentação. Aí sim, a gente vai ter condições de ter uma estimativa mais firme, né, de quanto que a gente poderia estar fazendo a quitação desse retroativo, especificamente de janeiro a março de 2016, relativo ao reajuste de 11,36%. Vocês brincam com a vida da educação. Essa audiência pública não foi marcada em cima da hora. Eu fiz um cronograma com bastante antecedência para que vocês pudessem apresentar o mínimo, o básico. Nós estamos falando de uma mixaria, porque salário de aposentado é pequeno,
3 meses de um reajuste é menor ainda, e vocês não têm prazo porque tem Propag e tem regime de recuperação fiscal. Vocês brincam com a minha inteligência. Vocês acham que eu sou boba, vocês acham que eu sou idiota de acreditar numa justificativa ridícula como essa. Isso é desrespeitoso com o parlamento. Vocês não têm planejamento para a educação. Como é que vocês não têm planejamento para pagar o retroativo das aposentadas, mas tinham planejamento para terceirizar toda a rede pública? Toda a rede pública. Eu vi a propaganda do governo do Estado ontem na TV, com dancinha, com juventude, com uma coisa linda de valorização da escola. Mas eles vêm à audiência para dizer, não sei, depende do Propag, depende do regime de recuperação fiscal. Isso não é resposta para dar ao parlamento mineiro. Em que pese, aqui a discussão é dos aposentados, mas vocês não pagaram todos os ativos. Vocês não pagaram todas as pessoas que não são aposentadas e que tinham direito. E aí, assim, é de um desrespeito vir aqui dizer, mas o vice-governador não falou que ia pagar todo mundo. O anúncio dele no Twitter falava ativos. Mas tem ativos que não receberam. Mas já chegou o memorando do corte de ponto das auxiliares de serviço da educação básica. Nossa, Denise, você vai dar essa notícia? Vou, é uma vergonha. Elas ganham menos que salário mínimo. Aí, no dia que elas vão lutar, que elas vão se mobilizar, elas vão mobilizar para lutar, aí o governo diz para elas, vocês não podem se organizar, vocês têm que continuar na cozinha, vocês têm que continuar na cantina, porque o ponto de vocês vai ser cortado. E ainda está dizendo mentira para a direção, para as ASBs ainda, de que o ponto delas vai ser cortado o sábado e o domingo. É mentira. A organização do pagamento não é assim que funciona. Vai cortar o ponto das auxiliares de serviço da educação básica, que não ganham salário mínimo. Então, não é só a professora que é inimiga, que o governo encara como inimiga, não, viu, deputada? São as auxiliares de serviço da educação básica também e todos os outros setores da nossa categoria. Mas eu estou reforçando aqui porque é muito feio, é vexatório, é vergonhoso. É vergonhoso. E o governador não tem direito de utilizar os nossos corpos femininos para ganhar like no Instagram. Porque a categoria da educação é majoritariamente formada por mulheres. E as categorias de auxiliar de serviço da educação básica, e toda vez que eu tiver um microfone à disposição, eu vou dizer isso, todas as vezes. São mulheres, e são mulheres pretas, que chefiam as suas famílias, e estão sendo tratadas como escravizadas, porque a senzala é a cozinha da escola, e a Casa Grande é a cidade administrativa. E vocês não podem sair da cozinha, porque a gente vai cortar seu ponto desse salário maravilhoso, menor que o salário mínimo. Todos os dias eu abro o Instagram do governador. Todos os dias eu faço isso, esse exercício. Me faz um mal terrível, mas eu faço isso. Eu abro aquele Instagram, em todos os lugares que eu vou, em que tem representantes do governo, eu ouço falar do que o governo passado não fez, mas não apresentar nada do que esse governo fez. Eu estive naquela, eu não sei nem como denominar, que teve lá no movimento, eu não sei nem como denominar isso. Eu estive naquele lugar e escutei lá, sabe, os colegas falarem que o próprio governador, o vice-governador, falar o que o governo passado não fez e não conseguir dizer o que esse governo fez. E lá no Instagram eu ouço todos os dias o governador falar que o salário está em dia, que Minas está no trilho. E é insuportável ver isso, depois, inclusive, que o Sindiúti fez a análise do quanto é que esse governo nos deve. Como que ele pode estar em dia se ele nos deve 64%, 64% no salário da gente?